Como a gente falou, o lucro se realiza ao longo do tempo de vida, né? O cliente entra e ele vai pagar a gente ali quanto tempo ele ficar com a nossa solução. Mas o custo para trazer ele aconteceu hoje e o custo da nossa operação está acontecendo hoje todos os meses, né? Não tem como parar. Por isso que a gente precisa ter um controle muito bom do fluxo de caixa, que é basicamente isso, né? Todas as entradas menos todas as saídas. E a gente entende o quanto que sobrou de dinheiro mesmo no final do mês. Pensa se a gente estiver escalando. A gente está trazendo um monte de clientes hoje, crescendo, aquela loucura das startups que a gente vê aí nas redes sociais, startups crescendo mês a mês, 20%, 30% e tudo mais. É maravilhoso isso, mas você está tendo muito gasto no curto prazo para trazer cliente e esses clientes só vão pagar ao longo do tempo. Então, quanto que você tem de saúde financeira para financiar essa saída de caixa que está acontecendo agora no curto prazo? E a gente precisa mensurar isso e ter isso na ponta do lápis. O que é mais importante do que provar que essa startup é escalável e tem um grande potencial é de fato conseguir fazer ela sobreviver no dia a dia, no presente, para poder chegar a usar todo esse potencial que ela tem. Então, provar LTV por CAC é um dos desafios que a gente tem. Ele vai mostrar que a gente tem potencial de escala. Mas se a gente não conseguir usar esse potencial porque a gente queimou caixa e não tem dinheiro, fôlego financeiro para pagar as contas do próximo mês e a gente vai ter que fechar a empresa, a gente jogou todo esse potencial fora. Como vocês podem ver aqui, o modelo de cálculo é simples. É realmente o que teve de entrada financeira no mês e o que teve saída financeira do mês. Fornecedores, salários, impostos, despesas, todas as saídas. É o que foi realizado de fato. É o dinheiro que de fato entrou, não o que estava prometido entrar e não entrou, não o que estava com grande expectativa ou que tem um contrato fechado, mas só vai entrar em algum dia. Então é um regime de caixa realizado. O que de fato entrou, o que de fato saiu e o dinheiro de fato que sobrou no final do dia. E eu preciso enfatizar esses de fatos porque a gente tem mania de achar que, não, mas esse custo aqui aconteceu, mas não era para acontecer. E aí isso acontece todo mês e a gente não coloca na conta. Mas o dinheiro está saindo. Se o dinheiro saiu, está queimando o nosso caixa, isso é um indicador da nossa saúde financeira. Então vamos ser muito pragmáticos e colocar isso na ponta do lápis. A gente tem aqui no final dessa conta o caixa gerado ou queimado no mês. Quando a gente soma isso, ou exclui, né, diminui, do quanto que a gente tinha de caixa até o momento da startup, a gente tem o saldo de caixa da empresa. Então, o saldo de caixa da empresa é todo o montante de dinheiro acumulado que a empresa tem para usar de alguma forma. Então, vamos supor que você já tinha 40 mil guardado no banco. Esse mês saíram 5 mil. Você queimou 5 mil de caixa, você ficou agora com 35 mil de saldo de caixa da empresa. É isso que é o fluxo de caixa. A gente entender o comportamento de entrada e saída, entender se tem um descasamento muito grande entre essa entrada e essa saída, entendeu se isso está queimando ou se isso está gerando caixa no final do mês e se isso está aumentando ou não a nossa posição de caixa como empresa. E aí, com base nessas informações, fica fácil da gente calcular quantos meses a gente consegue operacionalizar o nosso negócio, mesmo se não tiver novas entradas de caixa. Por exemplo, se a gente tiver essa queima que eu falei de 5 mil reais e todo mês isso está se mostrando que eu estou queimando esse caixa, isso chama cash burn, né? O quanto que eu estou queimando de caixa de fato. Isso vai subtraindo o meu posicionamento de caixa. Se eu tenho ali 40 mil, igual a gente comentou, me faltam 8 meses de fôlego financeiro para parar de pé. Isso funciona para todo modelo, né? Então, se eu estou com uma máquina, um modelo de aquisição, ativação, conversão de vendas, que gera um custo de aquisição e que eu estou rodando ela com recorrência para poder trazer clientes com recorrência e provar o meu LTV por CAC. E por conta disso, por conta dessa pequena atração que eu estou dando para provar minhas métricas, eu estou queimando, sei lá, nesse outro exemplo aqui, 10 mil reais por mês. Então, ok, qual que é o caixa que você tem hoje? 100 mil reais? Você vai ter 10 meses de fôlego financeiro. Isso se chama runaway. É o tempo de pista, né, uma tradução aí mais literal, que eu tenho para rodar com a minha startup enquanto eu queimo esse caixa. Acabou esse tempo de pista, eu vou ter que captar uma rodada de investimento ou mudar o meu modelo de negócio para ele começar a ser financeiramente viável no curto prazo. Exatamente esse modelo, o runaway, junto com o nosso cash burn, que a gente usa como base para poder calcular a rodada de investimento que a gente precisa levantar para conseguir avançar como negócio. E é disso que a gente vai falar agora. Então, recapitulando, a gente vai mensurar ali o nosso fluxo de caixa, vai calcular o nosso CAC, o nosso LTV, vai provar que a nossa startup tem potencial de escala com LTV por CAC. A gente vai verificar quanto que a gente está queimando, o burn rate nosso. Vamos calcular o nosso runaway, né, quantos meses a gente suporta com o capital atual. E a gente vai preparar a rodada de captação para poder
levantar uma grana, levantar o dinheiro necessário para financiar os próximos meses de operação, dado o crescimento que a gente já provou que é possível de ser feito com o nosso modelo atual validado.